Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o primeiro dia do US Open de tênis. Começou ontem, né, a primeira rodada, alguns dos principais favoritos jogando, como é o caso do Shelton, do Fritz, do Djokovic, todos avançando sem grandes sustos, né? O Djokovic teve uma oscilação no segundo set, mas no contexto geral dominou a partida. E tivemos também a eliminação de Daniil Medvedev, né? A gente vai comentar sobre tudo isso aqui, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê um hype se puder, para que o vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, né? Começando o dia, a gente teve o Davidovich Fokina em apenas 1 hora e 26 minutos vencendo do Alexander Shevchenko, né? 6-1, 6-1, 6-2, um atropelo do Fokina. Assim, o Shevchenko, ele ganhou apenas 30% dos pontos com o segundo saque, sendo que colocou só 47% do primeiro saque em quadra, né? Então, aí já deixa o jogo muito complicado. E assim, ele até produziu 4 breakpoints na partida, mas o Fokina salvou os 4. E dos 9 breakpoints que o Fokina produziu, ele conseguiu converter 7, né? Tipo, muito, mas assim, muito importante o desempenho dele nos pontos decisivos, o que permitiu ele resolver esse jogo com muita tranquilidade. O Jakub Mensik venceu o Nicolas Jarry por 3-0, 7-6, 6-3, 6-4. Uma batalha entre dois tenistas que sacam muito bem, né? Foram 16 aces para o Mensik e 13 para o Jarry. 81% dos pontos com o primeiro saque para o Mensik, mas olha, 68 para o Jarry. Não é uma porcentagem tão alta. Com o segundo saque também, 49 para o Mensik, 44 para o Jarry. Mas assim, o Nicolas Jarry, ele é um tenista que o jogo dele de fundo de quadra tem mais limitações. Ele não consegue sustentar o jogo dependendo do oponente. E o Mensik, ao meu ver, foi bem o suficiente no fundo de quadra para deixar o Jarry desconfortável, cometer muitos erros não forçados. E aí ele construiu essa bela vitória aí. Então 3-0 para o Mensik. Arthur Hinderknecht venceu o Roberto Carvalhas Baena por 3-1, 7-6, 7-5, 4-6, 6-2. O Hinderknecht é um cara que joga muito de maneira objetiva, muito assim, na base de um bom saque, subindo a rede também. Então, assim, ele é um tenista que tenta cortar ritmo, e o Carvalho Baena é um cara que gosta, né, de jogar mais ritmado. Não acho que é um tenista também de super recursos, né? O Hinderknecht ainda leva essa vantagem do saque, né? No final, o francês acaba levando uma boa vitória. Vamos ver, né? Um tenista enjoado de se enfrentar, o Hinderknecht. Principalmente na grama. Na quadradura dá para gerenciar mais, mas assim, não dá para subestimar nunca a gente que saca bem, que tem bom voleio, ainda mais na quadradura rápida. O Ben Shelton venceu o Inácio Buzzi, tenista peruano, por 3-0, 6-3, 6-2, 6-4, 2 horas e 7 minutos. O jogo até deu uma estendida relativa, mas no contexto geral, uma boa atuação do Shelton, que não precisou ali forçar demais a partida, jogou com bastante calma, entende? Ele entendeu que não precisava fazer um overplay, né? Eu acho que esse não é o jogo que a gente está agora, tipo assim, preocupando em relação ao Shelton. O Shelton tem que se tornar um tenista cada vez mais confiável para enfrentar esses tenistas com ranking mais baixo. A questão vai ser quando enfrentar os figurões, e vamos lembrar, chaveamento, se não me engano, de quartas de final dele é contra o Carlos Alcaraz. O Hugo Blanchet venceu o Fabian Marojan por 3-1, 6-4, 3-6, 7-6, 6-2, né? O Marojan é um tenista que, assim, vendeu muito hype quando ganhou do Alcaraz lá em Roma, mas, verdade seja dita, ainda não conseguiu construir um saque assim, de grande qualidade. Ele é um jogador que não varia muito a forma de jogar. Tudo bem, ele tem aquelas curtas dele que ele faz bem, né? Mas o jogo de fundo de quadra dele, né? Tipo, é um jogo arriscado que, se não tiver com um time de bola muito bom, comete muitos erros e ele acaba dando muitas chances para o adversário, acaba crescendo nos momentos ruins. E é mais uma vez o que acontece, né? Tipo, e ele não consegue progredir muito no ranking. É 53 do mundo, volta para 60, vai para 50, vai para 70, entende? Então, assim, é um cara que eu esperava mais, né? Principalmente depois que ele mostrou-se capaz, né, de ter um teto de produção para ganhar de um dos principais tenistas da atualidade, né? Acaba perdendo para um tenista que veio do quali. O Taylor Fritz venceu o Emílio Nava por 3-0, né? O Nava, coitado, né? Perdeu a batalha pro Fritz e pra calvície, né? Você olha aqui a foto dele cheio de cabelo e viu o jogo ontem lá, coitado, né? Mas tanto é que o Fritz, assim, não acho que o Fritz fez uma partida extraordinária, mas também correu pouquíssimos riscos, né? Salvou os 4 breakpoints que encarou e converteu 4 de 10 que produziu. Ele ganhou 68% dos pontos com o segundo saque, 75% com o primeiro. O problema do Fritz, muitas duplas faltas, 5 no jogo. Eu acho que ele segurando demais o forehand, acho que ele tem que jogar um pouquinho mais rápido de forehand.
Eu entendo que o Fritz é um cara que ele privilegia muito a colocação e a ideia de se manter no ponto, entende? Né? Ele não quer dar nunca ao adversário a ideia de que ele vai ceder muitos pontos de graça, mas assim, tem horas que ele tem que ser um pouco mais incisivo, né? Porque o forehand dele, quando ele consegue acelerar, né? Aí é um golpe muito difícil de se defender para qualquer tipo de tenista. Então, vamos ver. Uma coisa que pode, obviamente, melhorar com o passar do torneio. O Spizzirri venceu os Dostanic por 3-0, 7-6, 6-4, 7-5, 6-4, 7-6, né? É um jogo assim, né? O Dostanic, que é um cara que estava baseando muito mais o jogo no saque, com 3 aces contra 5, mas no jogo de fundo de quadra ele acabou levando muita desvantagem para o compatriota e com isso o Spizzirri está na segunda rodada do torneio. O Luciano Daderi talvez tenha tido o jogo mais rápido dessa primeira rodada até agora, 1h23 para vencer o Ricky de Cata, 6-2, 6-1, 6-2. Eu não imaginava que o jogo seria tão rápido assim, mas a gente sabe que de Cata também não é um tenista que é muito confiável, o nível dele em quadradura é bem oscilante e no dia que é ruim é bem ruim, né? O Jirila Rética venceu o Borna Coric por 3-7-1, um joguinho perigoso, né? O Coric a gente sabe que é um tenista que já foi até perto do top 10, não sei se chegou a estar no top 10 em algum momento, né? Mas já ganhou umas 3 mil, vale lembrar. E assim, ele tem um teto de produção muito alto, né? Mas a verdade é que ele é um cara pouco confiável, né? E o primeiro set a gente tem o Lerretica fazendo 3-0 e do nada o Coric ganha 6 games seguidos, né? Aí o segundo set o Lerretica faz 6-4 e aí temos um tie break, né? No terceiro set, um set de 1h10, dificílimo, um jogo de alto nível. E assim, o Borna Coric chega a fazer 5-2 no tie break com 2 mini breaks, né? 2 saques para fazer 7-2 no tie break. E aí aquele negócio, né? Levar 2-7-1, ficar próximo de uma vitória contra o Lerretica, que é um bom tenista. Ele perdeu 5 pontos seguidos e levou um 6-1 no quarto set, né? Muito bom na Coric, né? Não é confiável, uma pena, um tenista de qualidade, talento, mas a verdade é que é um tenista que você nunca vai poder apostar dinheiro nele. Você pode até se arrepender um dia se ele ganhar dinheiro, mas tem dias que o cara vai te fazer perder muito dinheiro, né? Porque é impressionante isso, né? O cara é muito bom, mas no final, assim, ele tem um mental fraco, né? E ele, nos momentos ruins, ele mergulha negativamente no espiral no jogo, que, assim, 5-2 no tie break, perde 5 pontos seguidos e depois leva um 6-1, que obviamente leva toda essa questão, né? Tava com o jogo na mão ali, e aí ele fica ali remoendo, né? Poxa, o jogo tava na minha mão e eu acabei entregando ouro pro adversário, que a gente sabe que é bem perigoso, né? O Adriano Manarino venceu o Talon Griekspoor do nada, absolutamente do nada. O Manarino, já com seus 36, 37 anos de idade, começou a jogar alto nível de novo, né? Tipo, o cara despencou no ranking e agora vence o Talon Griekspoor com direito até pneu, 7-5, 6-4, 6-0, ganhando os últimos 8 games do jogo. O Manarino, ele tem uma forma extremamente peculiar de jogar tênis, né? Ele não é um cara que joga de muita potência, né? Mas ele tem uma técnica, né? Que ele não precisa fazer um movimento muito grande, né, no braço para fazer o direcionamento da bola, né? Aí torna difícil você fazer uma leitura, né? Ele sempre te pega muito de surpresa, tem ótimo direcionamento de golpes, então assim, ele mexe a bola muito bem na quadra, dos dois lados, né? E assim, a questão é, tem dias que o Manarino, ele acaba muito vulnerável porque o jogo dele às vezes não anda muito rápido, aí ele não consegue machucar o oponente em certas circunstâncias, mas ele começou a sacar muito bem, inclusive ganhou 89% dos pontos com o primeiro saque, né? E o Griekspoor, por exemplo, só ganhou 27% dos pontos com o segundo saque dele. Então ele entrou muito bem nos games de devolução e sacou uma barbaridade. Talvez o melhor que eu vi o Manarino sacar em toda a vida. Até contra o Sinner ele conseguiu sacar muito bem. Então, grande vitória do Adriano Manarino. Vamos ver o quão longe ele vai no torneio. Com essa bola aí não dá pra subestimar muito não, né? O Thomas Mahat passou por cima do Lucanardi, até corrigindo aqui, a partida mais rápida não foi do Darderi, foi do Mahat, né? 1h20. E aí vai lembrar, né? O João Fonseca enfrenta o Mahat se ele conseguir vencer hoje o Kecmanovic, né? Então assim, 6-3, 6-1, 6-1. Eu vou falar aqui, né? Tipo, eu não sou aquele cara que quer virar hater, né? Mas eu não me empolgo nada com o Lucanardi, né? Olha essa atuação dele no saque. Um ace, 10 duplas faltas, apenas 38% dos pontos com o segundo saque, 63% com o primeiro é muito pouco. Assim, eu falo que o cara não tem nada de excepcional no jogo dele. Ele pode até movimentar a bola relativamente bem, etc. Mas assim, nada de excepcional, letalidade muito baixa no jogo. E hoje, assim, aquela atuação que você não consegue tirar nada de positivo. Um atropelo, 1h20 num jogo de melhor de 3. É uma piada, né?
O Svajda venceu o tenista húngaro Piros por 3-0, 6-4, 6-2, 7-5, num jogo que teve nada mais, nada menos aqui, 9 quebras pro Svajda e 5 quebras pro Piros, né? Esse jogo eu vou te falar, né? Tipo, eu não sei quão longe os tenistas vão, mas com tantas quebras numa quadradura rápida, isso não é uma coisa que a gente pode tratar com tanta normalidade, né? Mas fato é que o Svajda avança, né? A gente teve o Kim, tenista, o Jerome Kim, tenista suíço, que venceu o Ethan Quinn, tenista americano, por 3-1. Uma surpresa, tenista que veio do quali, vencendo o americano que normalmente joga bem quadras duras, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6. Vamos ver o que acontecer. Esses tenistas que vêm do quali, às vezes vem uma grande surpresa aí, e esse jogo realmente é um resultado bem inesperado. Pablo Carreño Busta, que já foi semifinalista desse torneio, venceu o Llamas Ruiz por 3-0, 7-6, 6-4, 6-2. Não, Carreño Busta não teve tanto sucesso como o Bautista Agut nessa tentativa de retorno ao nível mais alto de tênis, mas ele conseguiu aí uma vitória bem interessante, um nível de tênis bem satisfatório. Vamos ver se ele consegue progredir mais no torneio. Thomas Martin Etcheverry atropelou Camilo Cuccarabelli 6-3, 6-2, 6-0. 1h45 para o Etcheverry conseguir avançar a segunda rodada. Assim, o Etcheverry não é um tenista excepcional de quadradura, mas as características dele, ele joga mais reto que o Cuccarabelli. E eu acho que ele saca melhor também. Então, assim, nesse tipo de contexto, é um match que facilita muito para o Etcheverry, né? O Jordan Thompson venceu o Floretan Moutet por 3-1, 6-2, 6-4, 1-6, 6-3. Assim, o Thompson é um tenista perigoso quando ele tá jogando bem, né? Tipo, a gente sabe que é um tenista que é muito vulnerável quando tá jogando mal, mas é um cara que saca bem, tem um bom voleio, é um tenista que sabe usar muita velocidade da quadra a seu favor. No saibro, o Thompson é muito triste de ver, mas numa quadradura ele consegue aprontar as suas e é um belo jogo aí por parte do Thompson, né? E a gente teve aqui um dos jogos de entretenimento do dia, que foi o Marcos Giron e o Navone, 4 horas e 12 minutos de jogo. O Navone, inclusive, fazendo um dos pontos do ano, né? Assim, numa aula de defesa. Começou perdendo 2-0, levando 6-0 no primeiro set, depois 7-5 pro Giron. Aí ele foi lá e fez 6-4, 7-5. Chegou a estar quebra à frente no último set, mas foi quebrado logo de imediato pelo Giron. E depois, na hora que sacava para empatar 5-5, foi quebrado de 0, né? Tipo, vitória do Giron, 6-0, 7-5, 4-6, 5-7, 6-4. Olha, o Navone é um cara que eu até admiro que ele não foge do desafio, né? Tipo, ele tá tentando melhorar a enquadradura, mas é um progresso até agora bem lento e que, assim, ele precisa ter mais, assim, ferramentas para jogar em quadradura, jogar às vezes um pouquinho com menos de giro, porque no final, assim, a maneira dele jogar, por mais que ele se defenda muito bem, ela não é compatível com o que você pede nessa superfície, né? Ele não tem muito dinamismo, é um cara realmente muito moldado pro saibro, tá tentando, assim, trazer algo interessante pro jogo dele, fez um bom jogo contra o Giron, mas precisa de mais, né? O Brandon Nakashima foi enfrentar o Jesper de Jong, né? E que jogo duríssimo, né? 3 horas e 43. O Jesper de Jong, pra mim, até perdeu boas oportunidades nessa partida, né? Tipo, chegou a ter breakpoints lá no quinto set. Acho que, assim, em termos de tênis jogado, eu vejo mais talento, por exemplo, no Jesper de Jong do que no Nakashima. Eu gosto da maneira que o Jesper de Jong joga, mas é um tenista também que ainda não conseguiu se firmar, né? Já tá com 25 anos, né? Já tá passando o tempo dele se firmar. O Nakashima, que é um tenista jovem, né? 24, mais jovem, inclusive, que o Jesper de Jong. Assim, eu não vejo nada de... Eu já falei que milhares de vezes eu repito, não vejo nada de excepcional no jogo do Nakashima, mas também não tem nada de terrível, né? E aí o jogo foi lá, 6-2 no primeiro set pro Nakashima, depois o De Jong virou o jogo, 7-6, 6-2, e aí, curiosamente, as parciais invertidas, 6-2, 7-6, para o Nakashima, que consegue aí a vitória em 3 horas e 43 minutos de jogo, avançando a segunda rodada. O Novak Djokovic venceu o Leonard Thiem por 3-0, 6-1, 7-6, 6-2. É um jogo assim que o Djokovic teve um segundo set bem ruim, mas assim, muito porque uma condição física eu não sei o que aconteceu, né? Tipo, ele deu uma caída grande, mas quando ele jogou o melhor tênis dele, ele passou por cima do Thiem, né? O Thiem só ganhou 55% dos pontos com o primeiro saque, né? Não é um bom sacador, um ace, 7 duplas faltas. Eu entendo assim, não é um cara de hiper envergadura, 1,80 m, né? Mas assim, vamos parar pra pensar que o saque dele é mais lento do que o da Rybakina, que tem 1,84 m, né? Assim, nem tudo é, tipo, questão de altura e envergadura. O melhor sacador da história para muita gente é o Roddick. Ele tem 1,88 m, né? Tipo, o Roddick não é um cara da altura do Opelka, do Isner, entende? Eu acho que assim, o saque não está só condicionado à altura. E eu acho que falta variação pro Thiem, né? O Thiem não tem variação como nenhum saque. E assim, a falta de velocidade, a falta de variação deixa o trabalho muito fácil para um desenvolvedor da qualidade do Djokovic. Até que no último set o Thiem quebrou 2 vezes o Djokovic. Ele foi quebrado todos os saques dele. Então, assim, o Djokovic vence
Mas, assim, o segundo set é aquele negócio, esse tipo de queda contra um tenista do calibre do Sinner, do Alcaraz, não tem como dar certo, né? Contra o time deu para administrar. E a gente teve a partida do entretenimento, né? 3 horas e 44 de Bonzi e Medvedev. Medvedev perdendo pro Bonzi de novo. 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4. O Medvedev teve tudo para ganhar esse jogo, né? Teve quebra-frente em 2 oportunidades no último set, mas na ambas foi quebrado logo em sequência. E assim, né, o Medvedev perdeu muitas chances nessa partida, né? Tipo, tanto que quando ele é quebrado no 3-3, no game seguinte tem 0,40, não aproveita, tem vantagem 2 vezes, não aproveita, e aí no final lá, tipo, acaba quebrado na hora que sacava para empatar em 5-5, né? Eu já tava meio que antevendo, né? O Medvedev que a gente sempre conheceu por ser decisivo, né? Crescer em momentos difíceis, principalmente contra tenistas assim. No final é ele que acaba sucumbindo ali. E assim, o ano do Medvedev é um negócio triste. São 4 derrotas seguidas em Grand Slam. Segunda rodada, né? Na Australian Open, perdendo pro Thiem. Perde na estreia pro Norrie. 2 derrotas seguidas pro Bonzi em Wimbledon e US Open. E assim, né? A única vitória dele em Grand Slam esse ano foi pro tenista fora do top 400. E foi em 5 sets contra o Sam Reg lá no torneio da Australian Open. Um negócio bizarro. Mostra o quanto o nível do Medvedev é deprimente em 2025, né? E aqui a gente tem para o tênis agora no segundo dia desse US Open, né? Kovacevic vai enfrentar o Coleman Won, o Cameron Norrie enfrenta o Sebastian Korda, a gente vai ter o Dan Jr. contra o Blanch, o Sebastian Baez vai enfrentar o Lloyd Harris, Hugo Humbert vai enfrentar o Adam Walton, Zizou Bergs vai enfrentar o Tseng, o Gomes vai enfrentar o Frederico Gomes vai enfrentar o Jack Draper, João Fonseca enfrenta Miomir Kecmanovic, Daniel Galan vai enfrentar o Kolignon, Francis Tiafoe enfrenta Yoshihito Nishioka, Francisco Começanha enfrenta Alex Mikkelsen, Mattia Bellucci enfrenta Zhu Shengshang, o Pássaro enfrenta o Koboli, o Duckworth enfrenta o Boyer, Leona Lastruff enfrenta Mackenzie McDonald, Jaime Munari enfrenta Jaime Faria, Jenson Brooksby enfrenta Alexander Vukic, o Hugo Delien enfrenta o Madkretz, Botek van de Zandschulp enfrenta Roger Rune, o Prismic enfrenta Andrei Rublev, Gabriel Diallo enfrenta o Dzumur, Kachanov enfrenta o Bazavariri, o Sebastian Hoffner enfrenta o Casper Ruud. E para encerrar o dia, a gente, no final, no caso à noite, né? Carlos Alcaraz vai enfrentar o Riley Opelka. Então, vamos ver o que acontece. Muitos jogos interessantes acontecendo hoje. Curioso para ver como que o Alcaraz vai jogar contra o Opelka. Um tenista que, se estiver jogando bem, vai ser bem chatinho de enfrentar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.